Pode sim. Então vamos serenar nossas mentes, amenizar nossos pensamentos, fazer com que eles focar no Mestre Jesus, Mestre amado. Agradecer pela oportunidade de mais uma noite de estudos, de aprendizado, de crescimento para nós. Os espíritos benfeitores que acompanham esses estudos possam nos orientar, nos motivar, nos intuir, nós possamos ter esse discernimento, sabedoria, para aprendermos tudo que foi estudado hoje à noite. Nós possamos propagar o que aprendemos, também possamos praticá-lo no nosso dia a dia, e assim nos tornaremos um pouco melhor a cada dia. Este amado, fica conosco, tua paz fique em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Obrigado, Solange. Vamos iniciando o nosso estudo. Eu acabei de perceber que o início do nosso no início do nosso estudo não estava gravando o áudio, né? Antes da prece eu comecei a gravar, então eu vou novamente repetir que estamos começando mais um NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Cefa, Centro Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 6 de fevereiro, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje com o tema A Cura do Servo do Centurião ou A Cura do Filho do Funcionário Real ou do Oficial Real. É um tema que está em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Eu queria, antes da gente, então, darmos continuidade à nossa pesquisa e estudos sobre o tema, fazer uma breve recapitulação da, do estudo passado. E para isso eu vou apresentar aqui na tela, compartilhar aqui na tela com vocês os slides que a gente apresentou na semana passada. Engraçado, não tá? Ah, apareceu aqui. Já apareceu para vocês? Sim. Maravilha. Então esse é o material que o nosso amigo Antônio separou com os trechos da passagem. Vamos reler, né? Reler e, e para ser bem sintético, né? Eu queria recordar que nós fizemos uma opção de focar o nosso estudo na narrativa que está no Evangelho de João. E retomando aí, os amigos que estavam na semana passada podem complementar se eu esqueci de alguma coisa. Nós demos uma olhada no panorama assim, geral dessa passagem que está em João. E há passagens muito similares que nós assim desconfiamos que seja provavelmente até a mesma cena, mas com diferenças, com distinções bem marcantes em João, em Marcos e em Lucas. Não é isso? Mateus, Mateus, não tem Marcos, bem lembrado. João, em Mateus e em Lucas. E essas narrativas têm diferenças bem interessantes. E nós exploramos muito na semana passada isso, mas hoje a gente vai falar a título só de recordação. Vamos primeiro fazer a leitura aqui, reler, né, a nossa passagem em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Larissa, você pode ler? Você consegue ler aí? Você sei que você está no celular, né?
Só lembre de ativar o seu áudio. Sim. Vamos lá. Cura do filho barra servo do centurião. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Almeida revisada. Boa noite, Luiz. Boa Bem-vindo, meu noite, irmão. Luiz. Boa noite, gente. Boa noite. Perdão pelo atraso. Nada, acabamos de começar, acabamos de reler, na verdade, a passagem que está no Evangelho de João. E nós recordávamos um ponto que a gente quer deixar bem claro, bem marcado, que essa passagem nós vamos ter o desafio de estudá-la no Evangelho de João, que não é a narrativa mais conhecida, né? Nos Evangelhos de Lucas e de Mateus, nós temos os fatos da forma que a gente reconhece, né? O servo do centurião é curado à distância, há uma demonstração de fé desse centurião. Então, só lembrando de algumas diferenças dessa passagem em relação a Lucas e Mateus. Deixa eu só colocar a tradução do Haroldo aqui. A tradução do Haroldo, ao invés de colocar régulo, ele coloca oficial real e também é o filho desse oficial real, né? Então, uma das diferenças... Deixa eu até colocar aquele quadrinho, né, que a gente separou, que aí fica mais fácil mostrar para vocês as diferenças entre as passagens, recordando aqui elas, entre João e os evangelhos sinóticos, né? Então, aí está. Eu vou dando zoom aqui, que eu sei que está bem pequenininho. Então, assim, a narrativa em João nos situa em Caná da Galileia. Novamente, né? Nós no Evangelho de João, nós vimos as bodas de Caná, não há muito tempo atrás. E cá está que Jesus de volta a Caná da Galileia. Há uma introdução no texto de João. Depois a gente vai ver, são justamente os primeiros versículos que ficaram
comigo e com Larissa principalmente, mas que fala que Jesus então vem de Jerusalém para Caná da Galileia, onde ele encontra esse funcionário real cujo filho estava doente, estava à beira da morte. E há essa súplica, né? Quase que implorando, o funcionário real pede ao Cristo que desça e cure o filho dele. E há esse versículo 48, bem marcante isso, porque é uma postura um pouco diferente dos outros evangelistas. Jesus diz: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Então isso depois a gente vai, né, só pontuando aqui, inclusive vocês fiquem bem à vontade para pontuar algum elemento, algum versículo especificamente que vocês entendam que nós precisamos nos debruçar de maneira especial. Óbvio que aqui a gente vai caminhar passo a passo, versículo a versículo, buscando esse sentido, mas a princípio nós vamos destacar alguns desses elementos principais para que a gente possa fazer a pesquisa compartilhada que geralmente a gente faz. E aí, aproveitando que o Paulinho está por aqui, eu nem comentei, Paulinho, assim, como funciona o nosso estudo. Você vai ver na prática, mas eu vou lhe mandar também uns vídeos, 2 vídeos que nós gravamos. Eu até mandei também para a Eri e para a Solange, em que o Antônio e o grupo apresentam um pouco de como funciona, né, a nossa forma aqui de estudar. Então fica bem mais didático, né, vocês verem por lá. E aqui na prática vocês vão vendo como funciona. Algo bem tranquilo, a gente estimula e fica muito feliz com a participação de todos. Mas dentro das possibilidades, né, de cada um, né, quem está chegando, fique bastante à vontade de observar primeiro, se quiser, ou também, se já quiser participar, trazendo algum material de pesquisa ou compartilhando algo, a gente vai ficar muito feliz. Beleza, Imar. Valeu. Valeu. Então, voltando aqui ao texto, então esse funcionário real, né, diz ao Cristo: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus diz: vai, o teu filho vive. Então essa é a narrativa que está lá em João. Depois, ao final, ele percebe, trocando aqui em miúdos, que a hora que o Cristo diz teu filho vive, os amigos então dele, né, os servos dele, os funcionários dele, comentaram que a essa hora mais ou menos foi a hora que o filho começou a melhorar mesmo, né? Começou, a febre cessou, né? E aqui, indo para as narrativas em Mateus e João, que são as mais conhecidas, né? Aqui há um centurião e não um funcionário real. Que, na verdade, o centurião não deixa de ser um funcionário real, né? Mas, ao invés de filho, né, que está em João, o filho desse funcionário real, aqui é o servo, né? É o servo. E assim, essa palavrinha daria para a gente mergulhar bastante. Talvez quem pesquisar e ficar com esses versículos que falam do filho, possam nos trazer um pouco desse gostinho. Mas, como a gente está focando em João, essa palavra aqui, servo, do jeito que está lá no grego, eu lembro que tem alguns detalhezinhos, algumas sutilezas, mas talvez, como a gente está focando lá em João, não seja o nosso foco principal, né? Mas pontuando aqui, servo que estava deitado em casa, paralítico, afligido por dores,
em Lucas também vai bem nessa linha, né? Em Lucas há um detalhe muito interessante, que até foi pontuado semana passada também, que os anciãos dos judeus, né, os, essas pessoas mais experientes entre os judeus, né, figuras importantes ali dentro da cultura, ressaltaram o caráter e a dignidade, a postura desse centurião, né? E a gente até comentou que, né, para que um judeu, principalmente tradicional, um ancião, pudesse reconhecer um funcionário romano, que era o dominador, reconhecer as virtudes dele, realmente é de se impressionar. Então há esse detalhe lá em Lucas. Então, em Lucas e em Mateus, nós vamos ver uma atitude admirável, né, desse centurião. E o Cristo vai ressaltar, né? Amém vos digo que com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. A gente está aqui passando bem por cima dessa narrativa, porque não é que a gente vai se debruçar a priori, né? Será a de João. Então, mais à frente a gente vai voltar a ver essas passagens aqui em Mateus e Lucas. Mas para pontuar, né, que essa passagem é bem conhecida, esse homem, esse centurião, fala para o Cristo que não é digno de que ele entre na sua casa, e que ele use a autoridade de enviar os seus enviados, né, os seus subordinados, como ele os tem a autoridade, que os envie, né, e que não precisaria ele ir até a sua casa. E isso fez com que Jesus se maravilhou-se, né, diz o texto. Então é muito parecida a narrativa de Mateus e Lucas, com alguns detalhes. Vocês podem, depois eu vou colocar esse material lá no grupo, vocês podem dar uma olhada. Há muitos, Mateus gosta muito de fazer esse resgate, essa ponte com os patriarcas, então nós vamos ver aqui. E Lucas dá alguns detalhes também bem interessantes. Mas, como nós estamos em João, vamos nos focar neste evangelho. Na semana passada a gente também compartilhou até um vídeo. E como era de se esperar, o vídeo fala sobre as passagens em Mateus e em Lucas, né? E mistura, na verdade, um pouco da narrativa em João. Mas nós ficamos então com estes elementos aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só aceitar que alguém vai entrar. A Eri. Oi, Eri, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite. Olá, boa noite. Gente, mil desculpas estar interrompendo o estudo assim. Nada, querida, tá interrompendo não. Vou ficar aqui na escuta observando vocês hoje. Nós Obrigada. acabamos de começar, relemos a passagem e eu já estava recordando algumas discussões que a gente teve semana passada. E aí eu também conto com a ajuda dos amigos, caso eu tenha esquecido de algo que a gente tenha comentado. Na semana passada nós conversamos bastante sobre essas diferenças, né, entre as passagens, e ao fim de um pequeno debate nós fizemos então essa opção por nos focar em João. E fizemos, deixa eu voltar aqui a compartilhar o material com vocês. Fizemos uma divisão inicial dos elementos, dos versículos, na verdade, da passagem, que estão aí. Então essa é a narrativa em João. E eu dizia, né, que vai ser um pouco mais desafiador, porque essa passagem
como é assim, a menos conhecida das narrativas, é a que talvez tenha o menos número de comentários e fontes mesmo de pesquisa, mas com certeza lições não vão faltar. Ao contrário das narrativas de Lucas e Mateus, nós temos aqui uma postura mais incrédula, né, deste funcionário real. Ao que o Cristo diz, né, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Né? Ao contrário da narrativa em Lucas e Mateus, o funcionário real aqui, ele insiste, né, que o Cristo vá à sua casa, roga que desça e vá, porque o seu filho estava morrendo. Então isso é uma diferença bem interessante que a gente vai estudar um pouco dessa postura. Mas a gente tinha também deixado um pouco hoje para pontuar um pouco desses elementos, né? Eu destaquei algumas coisas aqui, mas eu pergunto, diante dessa narrativa de João, a gente relendo aqui, tomando novamente contato com ela, né? Pode ter ficado alguma dúvida ou algo que vocês queiram destacar para estudar depois. Eu pergunto, vocês têm alguma palavra ou algum versículo ou algum trecho que vocês gostariam de destacar? Normalmente a gente vai, né, pontuando alguns trechos da passagem. Então vocês podem falar, por exemplo, que eu vou grifando aqui, por exemplo. Versículo 4:3, né? Poderia destacar o dali, né? Para saber o que é esse dali. Perfeito. A própria Galileia, né? E aí a gente vai para o próximo versículo e assim por diante, né? Seguindo aí a sequência. Acho que no 44 tem o testificou. Opa, exatamente. Aqui há uma citação que nós vamos... Diz a frase completa, né? Profeta não tem honra na sua própria pátria. Nós vamos encontrar essa mesma citação, esse trecho em outras passagens, em outros contextos. É interessante depois a gente ver isso. Opa. E seguir... Sim, No Larissa. 45, a questão da festa, né? Dia de... A palavra festa, né? Que festa é essa que ele está falando? Sim. Tem a própria Jerusalém, embora a gente já... Só destacando mesmo, porque em outras oportunidades a gente já fez uma imersão no símbolo de Jerusalém, mas aqui dentro do contexto, até para fazer, normalmente até explicando para Paulinho, a gente faz uma pesquisa inicial, né, do contexto e para que a gente possa entender esse contexto cultural, temporal e dos costumes da passagem, mas ao final nós fazemos o que a gente chama de fechamento moral, as conclusões morais da passagem, que você deve lembrar, Paulinho, né? Mas é interessante que com o auxílio do nosso amigo Antônio, e todos obviamente estão convidados, nós fazemos um esforço de realmente ir a fundo nesses símbolos e alegorias mesmo, até do que representam essas cidades e esses elementos que estão na passagem, né? As cidades, a festa, a postura, os movimentos, né? Jesus partindo de Caná da Galileia
para Jerusalém, depois volta para Caná da Galileia. É interessante que, como as narrativas do Evangelho, elas são cheias desses simbolismos e as jornadas elas têm ciclos e significados por si só, que realmente a gente tem que ter uma sensibilidade para perceber que elas falam muitas vezes das nossas jornadas interiores, né? E consultando estudos anteriores você vai ver como é profundo e belo a gente perceber o quanto de lições que a gente consegue extrair indo a fundo no estudo desses símbolos, sabe? Então vamos pontuar aqui Jerusalém, que pode nos trazer depois uma surpresa. E a festa também, aqui eu já vou antecipar para vocês que se trata da festa da Páscoa, mas nós vamos ver, só para matar a curiosidade já de vocês. Ismael, no 45, os galileus o receberam. Acho que isso também é importante, né? Verdade. Destaquei aqui no 46 Caná da Galileia, recordando aí das bodas de Caná. Então é interessante esse movimento no Evangelho de João, que só há dessa forma bem evidenciada e pontuada no Evangelho de João essa viagem de Jesus, essa jornada de Jesus que parte das bodas de Caná, que tem todo esse simbolismo do início da missão do Cristo, né? No casamento lá em Caná. E aqui ele está de volta, né? Será fortuita essa volta aqui a Caná? Então, interessante isso. O 46 também tem régulo, né? Isso, é o que eu ia dizer. Para um. Perfeito. Quem foi que falou? Solange ou Eri? Solange. Obrigado, Solange. É que eu tô aqui na tela fazendo os grifos, aí não consigo acompanhar vocês. E a palavra filho também, né? Que às vezes é traduzido como servo. Sim. Já que chegamos ao 47, perdão, rogou-lhe que descesse. O que é esse Perfeito. descesse? Boa. Deixa eu grifar aqui. Rogou-lhe que descesse. Isso é interessante, né? E novamente filho, né? Novamente, filho. Assim, porque já estava à morte, porque nas outras versões não diz que ele está à morte, né? Não diz que ele está acamado, não diz que ele está doente, mas não que está à morte. Bem lembrado, bem lembrado. Um fala que ele estava paralítico, mas a morte realmente é aqui João que traz. Eu estava tentando ver aqui se há uma rima depois a gente vai ver esse movimento de rogar para que descesse, vai ser interessante, viu? Vai ser interessante. Então, filho já estava morto. Deixa eu pontuar aqui também Judeia, tá? Esse movimento de Judeia para Galileia. E isso aqui é muito simbólico. A gente vai talvez resgatar algumas coisas que o Antônio nos trouxe em reuniões anteriores. Judeia, Galileia e Samaria têm significados simbólicos muito profundos no ponto de vista do nosso campo mental, inclusive. Nós vimos um pouco, eu acho que a gente vai recordar aqui muita coisa interessante. Ismael, esse 48, eu acho que se não virdes sinais e milagres, não crereis. Isso, Essa frase de Jesus é muito simbólica. isso aqui é interessantíssimo. É bem central na nossa passagem, né?
Também não sei se é uma citação, se tem alguma relação com algum trecho da Torá. Nós vamos ver. Mas está com cara que talvez tenha. O que mais, gente? Seguindo nos versículos. O 49, você tem Régulo, que já está marcado em cima. Ele é quase que todo já, né? Senhor, desce antes que meu filho, e vai à morte novamente, como foi bem destacado ali, nas outras passagens, não se usa esse termo, né? Se fala da gravidade da moléstia dele, mas não que ele já estaria à morte. Perfeito. Aqui resgata, né? Então, muito do que foi falado. Novamente, essa questão do desce. Então, isso fica bem, bem marcado mesmo. E continuando. Teu filho vive, né? Vai, o teu filho vive. Então, esse versículo é o versículo da cura mesmo. Muita coisa interessante nesse versículo 50. Colocaria aqui, gente, assim, e são só sugestões. Fiquem à vontade para sugerir, concordar, discordar. Eu coloquei aqui, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra. Então colocaria aqui, na verdade, o homem creu na palavra. Que Jesus lhe Esse disse. 51, e descendo ele logo, descendo ele logo, eu achei Muito bom. interessante. Muito bom. Esse símbolo da descida está bem marcado aqui. Bem interessante isso. Saíram então encontra os seus servos e lhe anunciaram: o teu filho vive. Mais uma vez, né? Teu filho vive. Resgatando a fala do Cristo. No 52, temos aqui 7, né? Às 7 horas. Então, essa questão da hora, às 7 horas. O 7 a gente sabe é um número muito importante dentro do contexto judaico. Não à toa Jesus diz, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. É um número que, assim, já dando um spoiler aqui, é um número ligado ao que é perfeito, que está completo, que completou o seu ciclo, né? Então, imagino aqui, ó, sem ainda ter feito, né, a pesquisa e a confirmação disso, mas que ali completou-se o ciclo da cura, né? Assim, completou-se a cura. Então, 7 tem esse contexto E com interessante, né? isso, Ismael, deixa Pois não. só chamar a atenção aqui. Completando, como você falou, o ciclo da cura, a febre o deixou. Né? Perfeito. Talvez seja importante fazer esse link, ou pelo menos interessante fazer esse link, talvez. Com certeza. Sugestão. Com certeza. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesmo que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Achei interessante esse toda a sua casa. Mas Isso. era isso que você ia destacar? Mais algum destaque?
aqui no 54 temos o segundo milagre, né, do Cristo, quando ia da Judéia para a Galileia. Mais uma vez, retomando esse movimento, né, no versículo E aí, 47. você já liga lá com 43, né? Partiu dali e, Perfeito, perfeito. e aí fecha o ciclo. Vamos dizer. Tá tudo amarradinho, né? Eu tava vendo um vídeo que eu acho que a gente até colocou no nosso grupo, um vídeo do Haroldo estudando a passagem da conversa com a mulher samaritana, né? Jesus na Samaria. É bem interessante, até para essa passagem aqui, eu vou até recolocar no grupo, porque ele faz um comentário sobre como que João costura nesses trechos aí, começando nas bodas de Caná, aí tem a ida de Jesus a Jerusalém, e aí vamos recordar, lá em Jerusalém ele tem a narrativa da expulsão dos vendedores do templo, que é uma narrativa muito simbólica. Muitos lembram dela como uma demonstração de violência do Cristo, e a gente viu que não é nada disso. É muito símbolo, é muita lição. Tanto é que, depois desse fato lá em Jerusalém, que se fosse violento, Jesus sairia dali ou preso ou rechaçado, ele sai de Jerusalém admirado. Né? Nós vamos ver, até mesmo, já falando um pouco do versículo 45, né? que nessa nossa passagem vai falar: vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Os galileus o receberam, né, com honras, né? Ele saiu então de Jerusalém aclamado, né, e admirado, a princípio, né? Então temos esse movimento de Caná para Jerusalém, a expulsão dos vendedores do templo. Se eu não me engano, logo depois Jesus vai conversar com Nicodemos, né? Outra passagem bem marcante e bem simbólica. É preciso nascer da água e do Espírito, preciso nascer de novo. E depois eu acredito que a gente já vá para a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lá na Samaria. Então Jesus sai de Jerusalém em direção a Galileia, passando pela Samaria, opta por ir pela... Então, tentem visualizar, acho que depois até Larissa colocou um mapinha, se eu não me engano, para a gente ver, depois a gente tenta recordar essa passagem, né? essa jornada, essas viagens do Cristo. Então, de Jerusalém passa por Samaria e chega de volta a Galileia, a Caná da Galileia. Então esses movimentos são bem interessantes e não por acaso aqui a gente vê o João destacando esses movimentos. Parte dali, vai para Galileia, de Caná, Judéia para Galileia, a descida, a subida, para ir para Jerusalém, da Galileia, a subida, né? De Jerusalém de volta para Galileia, a descida. Enfim, isso tudo a gente vai ver com calma depois. Mas muito obrigado por nos ajudarem aqui a destacar esses pontos. Deixa eu passar aqui o slide para o próximo. Tem Alguém quer alguns falar alguma pontos coisa? também que depende a tradução, tem algumas diferenças. Eu estava olhando aqui outra tradução. Eu estou aqui com a Bíblia Judaica, a Bíblia Judaica completa. Ótimo, Estou Israel. Fica à com um vontade. curso aqui que é de João Ferreira, pequenininho. Ele fala a questão da hora mesmo aqui, fala 1 hora da tarde. Ele fala que ontem às 7 horas, e às vezes depende da tradução, assim, a gente vai ver assim, algumas questões das palavras em si, né? Olha aí. No mesmo Evangelho de João. De repente,
até dentro dessa pesquisa que a gente vai fazer, dentro dos dicionários que a gente vai ver também do próprio do grego lá, né? Das traduções, dá para a gente ver algumas palavras que a gente achar assim para não ficar presa nela, para ter uma explanação maior assim do entendimento do grego em si lá, onde está essa, vamos dizer assim, a fonte dessa palavra em si, né? Se ela tem alguma importância, né? Dentro da diferença do grego. Bem destacado, Israel. Inclusive fica a indicação, há vários dicionários, né, bíblicos, e mas assim, quem quiser realmente dar uma pesquisada, tem o Bible Hub, que vai palavra por palavra, pena que é em inglês, né? Mas há alguns dicionários interlineares que vão trazer, né, textos realmente da escritura, as palavras, o que tem lá, né, literalmente nos manuscritos, né? Isso a gente vai consultando, óbvio, que o nosso estudo E o NetSearch lá, né? O site lá onde ele traz todos desmembradinho lá, vamos assim, ele vai ter os links bem com lembrado. palavras-chave, o link de obras, vamos dizer assim, paralelas que falam da mesma passagem. É, Também é é uma mesmo. ótima ferramenta. É mesmo, Israel. Às vezes eu esqueço que o NAP Search está tão completo que, assim, o pessoal acrescenta ferramentas, né, direto, e realmente facilita muito o nosso trabalho. O NAP Search, eu vou colocar lá no grupo, é uma ferramenta criada pelos NAPs, né? Principalmente lá, o NAP lá de Araraquara, em São Paulo, um companheiro nosso chamado Jonas, que fez o esqueleto, depois virou um trabalho colaborativo, e é uma ferramenta, né, de pesquisa. Você coloca lá o versículo, a palavra no Evangelho, e ele traz uma pesquisa maravilhosa, assim, tanto em, em comentários bíblicos e dicionários bíblicos, como em obras da contribuição espírita e espiritualista também. Então é bem amplo assim o material que está lá, e é óbvio que a gente tem que usar com muita sabedoria, né? Porque o objetivo lá é a pesquisa ampla, né? E então tem várias obras fantásticas e obras não tão interessantes, mas que estão lá. Mas assim, hoje fizemos então essa separação, e semana passada a gente já começou a dividir um pouco do trabalho. Larissa ficou com os 2 primeiros versículos, eu peguei também alguns, Israel e Ruth, e os demais amigos fiquem bastante à vontade para também colaborar, para que a gente possa aproveitar o tempo de hoje. Eu vou passar já para Larissa, e que eu sei que ela já fez uma pesquisa, né? E a gente já poderia iniciar, né, Larissa? Acho que dá tempo, né? A gente tem bastante Sim, tempo sim. ainda. Deixa eu. Você prefere vir para. Pode, pode continuar. Ismael, Ô Israel, pode falar. só para complementar assim, a ideia antes de Alice entrar aí também, e até quando o pessoal se sentir vontade de fazer a escolha de algum versículo ou algum elemento que chamou a atenção ali, se por acaso ali tiver o nome, que nem no caso meu, e às vezes a pessoa quiser dividir o estudo ou querer a gente trocar, né, assim, para não ficar, vamos dizer assim, preso, às vezes um versículo que achou um elemento que é interessante e que já está, às vezes, com outra pessoa, mas que gostaria, de repente, de estar revendo ou se aprofundando. É só um atendo, né? Muito bom você ter Não lembrado fique disso. preso, vamos dizer assim, porque está já com um nome ali. Exatamente, exatamente. Então fiquem bastante à vontade, de se debruçar a esses. A gente começou a fazer essa divisão de trabalho, mas às vezes um versículo o tocou, ou você achou, né, uma coisa interessante para trazer esse um versículo que ficou comigo, ou com Israel, ou com a Larissa, né? Então nada impede, né, de fiquem
muita vontade. O importante é a gente compartilhar. Compartilhar uns com os outros do que a gente encontrar, dos achados que fizemos e das conclusões de cada um também, né? As percepções de cada um. É por isso que a gente está aqui. Aproveitar essa riqueza. Eu vou passar para a Larissa, mas antes alguém queria falar alguma coisa, mas comentar algo, tem alguma dúvida? Ficou claro? Ismael, só um comentário de quem realmente ainda não conhecia esse texto de João, né? E eu achei muito interessante como ele desconstrói realmente a visão que a gente tem tradicional dos outros evangelhos, né, sinóticos, dessa passagem da questão da fé raciocinada, né, da convicção do centurião do Cristo, de reconhecer a qualidade moral do Cristo, né? Eu achei bem interessante esse aparente vacilo dele, né? Que a gente ainda não sabe de fato se tem um simbolismo aí, referência ao Velho Testamento, possivelmente, não sei, né? Muito bom, Paulinho. Realmente, é bem interessante isso. A gente até comentava na semana passada, assim, que eu até, não sei foi quem comentou, que eu me identifiquei bastante. Essa passagem, do jeito que ela é narrada aqui em João, eu não tinha familiaridade, né? Eu acho que muitos talvez também não. Então vai ser muito interessante isso, a gente ver sobre a ótica de João, essa narrativa que tem toda a estrutura, né, da que a gente conhece, essa, essa cura que é realizada à distância, né? E aqui nós temos uma mudança de postura, um, um destaque interessante do Cristo que a gente vai ver. Né? Se não vermos sinais e milagres, não creremos, né? Não teremos a convicção. Isso é interessante. A reflexão aqui ganha um outro colorido, assim, bem interessante mesmo. Muito bem E pontuado. outra coisa também interessante, até dessa passagem aqui, vamos dizer assim, e, em comparação com as outras que a gente já passou de João mesmo, aí, você vê assim, do dinamismo que ele traz, né? Vamos dizer assim, dessa movimentação do Cristo, e que às vezes no mesmo momento ali que a gente começa a perceber e entender que ele estava na Galileia lá fazendo nas bodas, né? Foi o momento onde que chega o Régula ali, que tinha um filho lá em Cafarnaum. Então se mostra esse dinamismo entre ir e vir, né? Ali da Judéia para Galileia e, e pontua, vamos dizer assim, dentro dessa dinâmica, é o que está acontecendo em paralelo, né? Às vezes até uma passagem que a gente viu, que nem a gente viu ali a bodas de Caná, a gente não tinha noção dessa passagem aqui, ela mostra esse contexto dinâmico, né? Uhum. O que acontecia em volta do Cristo ali, né? Que muitos que estavam ali na Galileia também estavam na festa, então eram aqueles que acompanhavam ele. Então mostra essa dinâmica do dia a dia do Cristo e situa, vamos dizer assim, nesses locais diferentes, como ele ia e vinha, como se dizer assim, que ele não parava, né? O Otmir estava aqui, estava ali, estava em Verdade. cima, estava em todo momento, todo lugar. Muito bom. É realmente assim, eu lembro de ver que esse ciclo todo do Cristo, de Caná até de volta a Caná, alguns vão calcular que seria mais ou menos 150 quilômetros a pé. Né? E de Caná para Jerusalém, depois voltar pela Samaria, de volta para Caná. Né? Lembrando A que gente esse vê no lembra. texto e Sim, parece que é um curto espaço, né? Mas quando você fala de distância e para a época ainda, né? Você vê assim que é um contexto, um tempo, porque se acontece muita coisa, né? Nesse entorno aí. verdade, Israel, verdade. É muito interessante isso. Lembrando que, assim, apesar de não estar explicitamente aqui na passagem, Samaria também é um elemento aqui da nossa passagem, né? Esse partiu dali, alerta aí de spoiler para vocês, esse dali, como a gente viu, a gente veio da Samaria, né? Onde Jesus encontrou com a mulher samaritana.
Então, é isso mesmo que você falou, Israel. Samaria, Porque quando você Galileia. fala assim, né? Você fala, por exemplo, se eu encontro você e a 150 quilômetros de distância, né? Ou até 50 de uma cidade para outra ali. Eu falo, desce lá que meu filho está doente. Poxa, se andar 50 quilômetros, desce, ele deve estar à beira da morte, mas essa iminência da morte, quando a gente vê esse tempo e espaço, a gente fica preocupado já quando está com um ente querido doente, a gente está longe do hospital, fala o médico vai chegar, né? Quando é que Jesus vai poder descer? Ele está subindo e descendo nesses lugares 150 quilômetros para cá. Tá lá vai demorar para descer, né? É E verdade. daí, talvez a precipitação dele, né? Como Paulo também faz lá, os lugares que ele não poderia ir, ele usa a questão lá das cartas, né? Então, Jesus, vamos dizer assim, não precisando ir lá, porque também é um deslocamento longo. Eu estou até atropelando aqui, de repente, nas pesquisas, né? Só fazendo um comentário assim, desse esboço geral da riqueza que tem, né? A passagem em si, né? Porque, de repente, eu não vou poder ir lá, que está tão longe, né? Ele vai fazer essa cura à distância, né? Ele usa desse mecanismo da cura à distância. É isso aí. Vai lá, Larissa. É isso mesmo, Israel. Esse panorama é interessante. Então, Larissa, você quer fazer daí ou quer vir pra cá? Sim, eu posso ficar aqui mesmo. Aí tu vai passando. Passo, sim. Bem, eu tava até lendo pode passar, Ismael, os slides. Vou só abrir aqui o slide, que é outro arquivo. Eu tava lendo Champlin e ele estava comentando que em determinados momentos a harmonia entre os evangelhos é praticamente impossível, né? Você querer que harmonizar o que Marcos falou com o que Mateus falou, com o que João falou. E daí o que nos resta é compreender, né, que são escritores diferentes que estão traduzindo algo, né, a partir do ponto de vista deles, a partir das narrativas que chegaram até eles e naturalmente tem essas diferenças e cada um tem também um objetivo específico, né, ao escrever determinada passagem e resta a gente tirar a mensagem, né, tirar as lições. Bom, aqui eu fiquei primeiramente com esse versículo, o 4:43, e diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. E Champlin diz o seguinte: neste ponto é reiniciada a viagem para a Galileia, que podemos observar em seu começo, no versículo 3. Jesus foi obrigado a abandonar a área de Jerusalém por causa da ameaça de perseguição religiosa, movida pelas autoridades dos judeus que haviam ficado perturbados ante o ministério de Jesus, em face de suas crescentes proporções, pois agora ele vinha recebendo mais generalizada aclamação popular do que o próprio João Batista. João fora posto na prisão e aguardava a execução. Portanto, Jesus deve ter pensado que a ocasião era propícia para o seu afastamento daquele território. Assim sendo, partiu para a Galileia. E esta parte conta-nos como a reputação de Jesus já chegara antes dele a Galileia, e como ele iniciou ali o seu ministério de prédica e de milagres. Bem, então, de acordo com Champlin, né? Esse dali é como se Jesus estivesse saindo da Judéia e indo para Galileia, né? Saindo, eu botei aqui uma setinha, né, de Jerusalém para a Galileia. E a gente viu, né, que na passagem anterior ele teve que passar pela Samaria, né? Então,
e 2 dias depois partiu dali, é referente a Samaria, como Ismael estava falando, né? Que na passagem anterior ele estava na Samaria, justamente por conta dessa trajetória, que ele estava na Judéia, obrigatoriamente passou pela Samaria, então esse dali é Samaria, e foi para a Galileia. Nessa imagem, vocês conseguem perceber destacada a palavra Caná e Cafarnaum, que são 2 nomes mencionados nessa passagem. Percebam que Cafarnaum fica na beira do Mar da Galileia, e é onde o filho ou o servo estava enfermo. E Jesus estava em Caná. Foi em Caná que ele se encontrou com o centurião. Pelo relevo, a gente sabe que a água ela sempre corre, né? Ela sempre tende a ir para o lugar mais baixo, né? Para as altitudes mais baixas. Então, Cafarnaum, que fica na beira do Mar da Galileia, é um lugar de relevo mais baixo. E Caná é um lugar, né, relativamente a Cafarnaum, mais alto. Por isso que na passagem falou em descer, né? Porque era para Jesus descer para Cafarnaum, ir em direção, né, a esse relevo mais baixo, que é onde o menino se encontrava, né? O servo se encontrava doente. Então, só para vocês entenderem aí a geografia e a posição das coisas. Alguém quer comentar? Alguma dúvida? Só eu queria pontuar esses 2 dias, né? Jesus então passou 2 dias na Samaria. Vamos só recordar que ele conversou com a mulher samaritana, teve toda aquela conversa profunda com ela, que depois sai animada, vai à cidade de Siquém, né? De Siquém, na Samaria. E é a primeira vez que Jesus fala para alguém que ele é o Messias, o Cristo prometido. Para uma mulher, a gente até recordou disso nos nossos estudos, né, dessa passagem. No Evangelho de João, a primeira pessoa a que ele revela que é o Messias é a mulher samaritana, lá em Siquém. E aí ela vai avisar, né, para todo mundo na cidade de Siquém. E aí a gente viu esse movimento, né, de transformação das pessoas da cidade. E a notícia correu, né? Já desde Jerusalém a notícia vinha correndo. Por isso que aqui, como Larissa bem comentou, ao chegar de volta a Galileia, o Cristo já era bastante conhecido, essas narrações, né? Das curas e do que ele compartilhou nessas jornadas, né? Então, eu achei interessante que ele ficou ainda 2 dias entre esse povo de Siquém, certamente ali compartilhando de muita coisa, de refeições com as pessoas admiradas e como a gente viu, Samaria, aquele irmão hebreu desprezado, né? Havia essa rixa, foi quem acolheu no Evangelho de João, em primeiro lugar, o Cristo. Isso é muito interessante, né? É bem simbólico, né? Jesus sendo recebido em primeiro lugar pela Samaria, o povo desprezado, marginalizado. Isso é bem interessante. E ficando 2 dias lá com ele. Não foi uma passagem, foi uma passagem com acontecimentos ali velados, né, que a gente não sabe, mas só para destacar que, né, que nessa passagem, concluindo a narrativa anterior, o Cristo passou ali 48 horas com esse povo e depois partiu de volta para Galileia. Câmbio.
Minha memória é um pouco ruim. Desculpa, Israel. Mas, Não, não pode. mas na passagem anterior, não tinham. Os samaritanos não pediram, não foi para Jesus ficar mais um tempinho lá, não foi? Então, essa estadia de Jesus lá também estava sendo requisitada, né? Pode falar, Israel. Não, é só em relação a esse contexto mesmo de tempo e espaço aí que é interessante, né? Porque você vê assim, até do próprio comentário ali, Champlin, né? Que ele fala que era bem no momento onde que tinha aquele burburinho, vamos dizer assim, do povo judeu, dentro daquela questão assim, da busca do Messias, né? E tinha João Batista ali, que eles achavam que era João Batista, que seria o Messias em si, né? Tanto que ele fala ali que, pois agora ele vinha recebendo mais uma generalizada aclamação popular do que o próprio João Batista. Então, você vê assim, estava correndo aquela notícia que Jesus estava fazendo essas curas, né? Uhum. Então, por isso também chama a atenção do soldado centurião lá para vir até ele e pedir essa cura. Porque já até o momento, vamos dizer assim, que era mais falado era João Batista. Pode continuar, Larissa. Interessante, não sei se vocês perceberam uma coisa engraçada. Eu e Larissa estamos trocados, né? Eu estou na conta de Larissa e Larissa está na minha conta. Então vá lá, Ismael, Larissa. Beleza. Pois é, nessa época não existia internet, mas as notícias corriam, né? E essa notícia desses milagres de Jesus, enfim, se espalhou. E como obrigada a Ismael por ter colocado o trecho, ó, nesse trecho mostra que os samaritanos pediram, né, para que Jesus ficasse lá. E daí Jesus ficou esses 2 dias. Vamos lá, pode passar. Aí eu coloquei aqui outro mapa. Dá um zoom, Ismael, por favor, nesse mapa. Sim. Só um minutinho, vou dar. Pronto. Vai para a Judéia. Dá um zoomzinho, um zoom na Judéia. Pronto. Vocês conseguem ver Belém? Aí, ó, na Judéia. Jesus, ele nasceu em Belém. Então, ele nasceu, né, nessa região da Judéia. Agora, Ismael, vai um pouquinho mais para cima. Vocês conseguem ver o nome Nazaré? Nazaré está na Galileia. Então, Jesus ele foi criado, né, nessa região da Galileia. Então, ele tinha laços tanto com a Judéia quanto com a Galileia, certo? Então, primeiramente, estou contextualizando esse ponto, porque tem tudo a ver com o versículo. Agora vamos ver o versículo. O versículo diz assim: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Aí testificou significa testemunhou, comprovou, né? E aqui eu vou pedir para outra pessoa ler. Paulo, você podia ler? Sim, Lara. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Essa asseveração feita por Jesus, mas que não foi cunhada por ele mesmo, também aparece nos outros evangelhos, em Mateus, capítulo 13, versículo 57, Marcos, capítulo 6, versículo 4, e Lucas, capítulo 4, versículo 24. Sua presença neste quarto evangelho, neste ponto, tem deixado perplexos a muitos expositores, visto que a Judéia não era realmente a terra de Jesus, ao mesmo tempo que os demais evangelhos aplicam essa afirmação à sua rejeição na Galiléia, e muito particularmente em Nazaré, que era a cidade onde Jesus se criara. Porém, é natural que o autor sagrado estivesse pensando aqui em Belém, onde Jesus nascera, e Belém era uma cidade da Judéia. Assim sendo, em certo sentido, pelo fato de Jesus ter sido rejeitado
na área de Jerusalém, isso servia de ilustração de como um profeta não recebe honra em sua própria terra. Pronto. Então, eu coloquei esse mapinha para vocês entenderem, né? Onde fica Belém. Belém está relacionado com essa região da Judéia. Já Nazaré está relacionado com a região da Galileia. E a gente encontra passagens no Evangelho que Jesus não foi bem recebido na sua terra, tanto se referindo à Galileia, tanto se referindo à Judéia, né? Então acontece esses dois pontos de vista. Nesse caso aqui, né, tá falando que ele não foi bem recebido na Judéia, né? Ele não foi bem recebido em Jerusalém. E nessa passagem dá a entender que a Galileia se alegrou, vamos dizer assim, né, com seus feitos, com seus milagres, enfim, o reconheceram. Então, esse é o ponto que está sendo ressaltado na passagem que a gente está estudando. O interessante também em relação a testificar, né? Quando ele fala ali que Jesus testificou, né? Que o profeta não é reconhecido em sua própria terra, me vem aqui em mente, vamos dizer assim, que o próprio messianato de Jesus, vamos dizer assim, nessa jornada dele, é um testemunho, é uma testificação das profecias antigas, né? Dos profetas que apontavam ele como Messias, porque ele tinha que ser da linhagem de Davi, tinha que ser da Judéia, porque por isso que ele nasce em Belém, né? Para estar dentro dessa profecia testamental, né? O testemunho testificou, né? E quando eu vou testificar alguma coisa, eu texto um texto, né? Ou falando de algo que está em algum texto. O texto sagrado para a época era os profetas, né? Tanto que ele falava que ele teria que vir de Belém. Belém, Bet, em hebraico, é casa. Lem é pão. Betlém, a casa do pão. Então ele fala, eu sou o pão da vida, né? Então ele faz essa referência dele sendo o pão da vida ali. Então, em relação também à questão de Belém. E essa questão que eu falo assim de testificar, como se ele estivesse fazendo uma citação também, que um profeta não faz esses milagres, já como se fosse assim, um provérbio testamentário, né? Isso aí. E a gente encontra essa mesma frase sendo proferido, né, em outros lugares por outros autores. Vou pedir para passar o próximo slide. Pronto, esse slide aqui arremata ainda essa questão do mesmo versículo. Eu vou pedir para o Luiz ler. A simples leitura do texto sagrado demonstra, de forma perfeitamente clara, que a Judéia estava em vista, como a terra a que Jesus se referiu. Pois essa era igualmente a terra de Jesus, segundo lemos nos termos joaninos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em João 1:11. Por conseguinte, a terra que o rejeitou foi o Israel inteiro. E o maior símbolo dessa terra era Jerusalém, com o seu templo e com as suas autoridades religiosas. Perfeito. Então, esse, vamos dizer, é a moral da história nesse versículo 44. Que a terra, né, que não recebeu, que não o reconheceu, que o rejeitou, foi Israel, né? Foi Jerusalém como representando o Israel inteiro. Se vocês quiserem comentar. O interessante é que a gente se situa ali na passagem lá do encontro com a mulher samaritana, né? Que ele se revela aí na Samaria, como sendo o Filho de Deus, sendo o Messias, né? Das Escrituras testamentárias, né? Então ele se apresenta à mulher samaritana ali como sendo esse Messias que eles tanto aguardavam em si. Desde a questão assim,
da Judéia ali, ou Jerusalém, ter rejeitado, né? Onde ele não era reconhecido. E também, na citação, ele faz ali com a mulher samaritana, que ele fala que a salvação vem dos judeus. O Salvador, como se ele dissesse o Salvador, não que a salvação venha só do povo judeu, mas sim da Judéia, porque ele nasce em Belém, na Judéia, né? Que a gente comentou dentro da passagem lá, ele está fazendo a referência que a salvação, que é ele, mas o local de cultuar a Deus, ele fala assim, não seria mais nem em Jerusalém e nem no monte ali, Gerazim. Gerazim, como é que é? Gerazim, isso mesmo. Então, mas sim, vamos dizer assim, ele fala em espírito e verdade, né? Então ele fala também nas entrelinhas ali em relação à Judéia, mas que a salvação vinha ali dos judeus, mas em relação falando essa questão da Judéia, tanto que ele se revela na Samaria, né? Por uma mulher. Muito interessante isso, né, Israel? E cada vez mais, assim, a gente vê esse trecho aí que Larissa trouxe é bem interessante, do prólogo de João. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tem muito a ver com esse versículo. E a gente tem visto nos estudos todos, assim, as narrativas, elas sempre conversam com o prólogo de João, como se João, no início do seu evangelho, fizesse uma síntese, uma sinopse, né? Nos apresentasse ele de maneira bem simbólica, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E, né, naquela poesia que quem quiser dar uma olhada depois, recordar lá no início do evangelho de João. E aqui a gente vê esse resgate mesmo, né? Aquele povo que a salvação veio pelos judeus, ou seja, é salvação, Jesus e Yeshua é salvação. Veio, encarnou entre os judeus, mas por eles não foi acolhido, recebido, né? O primeiro povo que vislumbra esse Messias era o povo rejeitado pelo judeu. É muito interessante isso, até porque é uma particularidade de João, esse destaque, né? A revelação de Jesus enquanto Messias, se eu não me engano, nos evangelhos sinóticos é um pouco diferente. E isso é bem interessante. Mais algum E a comentário? Samaria o acolhe, né? E interessante também que quando ele fala lá a parábola do filho pródigo, né? Fugindo do contexto, mas me veio em mente que porque eu falo assim, porque aquele que fica em casa é o que está junto ao pai, né? Junto ao pai é aquele que está mais próximo de Deus, porque na passagem o pai ali é a referência a Deus em si, né? Então, vamos dizer assim, aquele que está junto ao pai, ou aquele, vamos dizer assim, que é o guardião do templo, ou os representantes do templo na terra, que eu diria os religiosos, que estão mais próximos de Deus, é o que rejeita o irmão que ele vem, né? Vamos dizer assim, que foi o renegado, que saiu ao mundo, que se perdeu, e agora reconhecia e voltava para casa. E aquele não aprendeu nada, estando junto com o pai. Então, também, esse é o papel daqueles, vamos dizer assim, os guardiães do templo ali, que era o povo judeu, o povo escolhido por Deus, que estavam sempre próximo de Deus e que rejeita Jesus como o Messias, né? Aquele enviado. A exemplo do filho pródigo rejeitado. Você veio aqui na cabeça. Olha aí que interessante. Mais algum comentário? A gente está chegando no fim. Não vai dar tempo de. O outro versículo ficou comigo, né? Mas eu já vou dizer que é melhor que a gente continue na próxima semana. Nesses minutinhos que nós temos, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade. Acho que destacar até para o Paulo, né? Como você sempre fala bem aí, Ismael, da relação que hoje, assim, esse passeio panorâmico que a gente faz e aprofundado agora, vamos dizer assim, que nem trouxe Larissa, e onde a gente faz
esse entendimento, essa explanação maior, e daí o fechamento, né? Que depois desse ciclo que a gente cumpre todos esses versículos, vem aquele fechamento final que vem junto ao Antônio, que ele traz aquele paralelo, vamos dizer assim, com os comentários espirituais, com as obras complementares de Emmanuel, Amélia Sim. e tantos outros que falam de repente dessa passagem ou daquele versículo, daquele elemento, onde a gente faz a síntese, vamos dizer assim, independente do tempo, como a gente viu Jesus aí do tempo e do espaço, a gente vai complementando até fechar ela. Quer dizer, a gente nunca vai fechá-la. Né? Muito bem lembrado, Israel. Que bom que você falou isso. E também lembrando que esse mesmo versículo, né, trazido por Larissa, recordando o comentário também que o Israel trouxe, quem quiser também trazer outras percepções desse versículo, semana que vem também fique bastante à vontade. Eri, fica à vontade, amiga. Não, meus irmãos, só para dizer que hoje, como é meu primeiro dia, assim, realmente de ver como ocorre o estudo, né? Eu preferi ficar só observando mesmo. Possa ser que até o final eu consiga, do versículo, explanar alguma coisa, mas já entendi mais ou menos como é que vocês fazem. E tão maravilhoso, tão bom essa questão de colocar a parte geográfica. Isso é tão bom, né? Nos remete, assim, a gente fica se localiza melhor de como as coisas aconteceram, né? Então, parabenizar para você, Larissa. Muito bom, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e os comentários de todos. Era Solange, só isso, gente. muito obrigado, Eri. Solange, fica à vontade. Não é rapidinho, é só para dizer que também, por enquanto, prefiro ficar só observando, mas eu amei a forma como o estudo é feito, a pesquisa que é feita é muito enriquecedor, né? Esclarecedor. Quem sabe fala agora como é, faça agora como é Eri. A gente pode até dividir um versículo, talvez o último, Eri, que a gente vai ter tempo de pesquisar, de amadurecendo. E assim, também Transmissão de pensamento, viu? Eu pensei a mesma coisa. Vamos deixar por último, vou falar com a Solange. Também também pensei assim, isso. se por acaso eu conseguir alguma pesquisa, algum dado a mais sobre esses versículos que estão sendo estudados, eu vou colocando no grupo, vou acrescentando alguma coisa. Tá certo. Que ótimo. Um outro ponto importante, assim, eu falo assim, até porque assim, a gente está num papo assim, aberto entre amigos, até irmanados, vamos dizer assim, pelo estudo que a gente faz. Eu digo, assim, às vezes a gente é tocado na passagem de algum elemento, alguma situação, que pode até não parecer que tem um link, vamos dizer, com aquilo, mas que nos vem à mente e toca, não só do evangelho, mas do nosso dia a dia, a gente pode colocar, pode falar, pode Uhum. trazer esse contraponto aí, porque às vezes você abre, vamos dizer assim, uma panorama, uma visão, que às vezes a gente não está tendo da passagem naquele momento. Às vezes uma coisa que aconteceu no nosso dia a dia, que tem um vínculo moral ou espiritual, que às vezes assim, a passagem nos toca e nos conclama, vamos dizer assim, nessa explanação de entendimento também. Pode ficar à vontade, eu acho que em trazer e abrir para falar. Não fica esperando que eu falo assim, que aqui não tem. Eu me sinto muito pequeno em matéria de conhecimento e de estudo ainda bíblico, né? Estamos Porque eu juntos. estou engatinhando e aprendendo aqui no NEP. Mas para não ficar aquela coisa assim, achar que aqui está num intelectualismo, vamos dizer assim, de obras, de pesquisa, isso aí simplesmente é uma ferramenta para que toque o nosso espiritual, vamos dizer assim, e que a gente possa externar isso dentro da nossa moral e da nossa confraternização aqui, irmanados, vamos dizer, nesse grupo. Bem Isso aí, colocado, Israel. Nós somos aprendizes e iniciantes, todos nós. Bem colocado isso. Paulinho, fica à vontade, meu irmão. Valeu, Ismael. Valeu, pessoal. É mais dar uma mensagem de gratidão aí, viu? Foi muito bem acolhido, tanto no grupo do WhatsApp mais cedo, agora também. Amei o estudo, a dinâmica. E é isso aí. Estou com muito desejo de aprender junto. Certo?
Um abraço aí em todos vocês. Maravilha, Paulinho. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz. O Paulo é um amigo assim muito querido assim de longa data e é uma alegria recebê-lo aqui. Com certeza a gente vai aprender muito juntos, Paulinho. E, e fique bastante à vontade. Você sabe disso, né? Em acompanhar as reuniões, trazer o que você quiser trazer. Digo para todos que estão chegando, que bom que, né, que a gente está começando a perceber, né, como acontece o estudo e como é algo que não é de outro mundo, né? Assim, algo que realmente todos podem contribuir de qualquer maneira. Então, meus irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo e vamos fazer então nossa prece. O estudo de hoje foi gravado, né? O que é ótimo, né? Porque aí o nosso amigo Antônio, a nossa amiga Ruth vão poder assistir. Hoje a gente conseguiu organizar aqui e, e aí a gente dá continuidade na semana que vem com esses outros elementos e versículos que ficaram faltando. A gente vai fazendo essa jornada juntos. Novamente eu peço, vamos fazer agora a nossa prece. Peço vibrações, em especial ao nosso amigo Antônio, que não pôde participar hoje conosco, mas queria muito estar aqui, ele falou comigo. Mas ele tá bem, né? Semana passada eu havia comentado que ele teve um pequeno probleminha de saúde, mas continuamos vibrando por ele, mas ele está bem e se cuidando e graças a Deus melhor. Vamos fazer nossa prece então? Quem gostaria? Posso fazer isso? Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, fonte primária de todo amor, toda luz, de tudo quanto existe. Gratos te somos, Senhor, imensamente pela vida, pelas bênçãos infidáveis que todos nós temos, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade do trabalho, do estudo, das nossas provas, e tudo quanto fortaleça o nosso ser espiritual. Rogamos ao Cristo e à espiritualidade amiga que possa nos estimular, nos abençoar a todos aqui representados, encarnados e desencarnados, como todos do grupo, toda a espiritualidade vinculada a este grupo. Fortalece, Senhor, os nossos propósitos e nos iluminar no amor e na instrução espiritual. Que a tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim Assim seja. seja. Uma ótima semana Que a assim todos, seja. um abraço grande e nos vemos na próxima segunda-feira. Boa semana. Boa semana, boa Boa semana. semana para Boa vocês. semana, Agora, gente. Tchau. Tchau. lá, não sei se colocarem lá, quem quiser escolher algum versículo lá e adiantar, pode colocar lá no grupo lá. Pra gente botar Tá na bom. tabela. Tá certo. Tchau. Falou o novo Israel. É Um verdade. abraço. Um abraço. Tchau, gente.